Gente, então, São Nicolau já foi representado em muitas esculturas, milhares de esculturas no mundo todo. Mas uma delas está diretamente ligada com os gaúchos. Uma escultura que foi feita há 400 anos e há mais de meio século está envolta num mistério. O sumiço da escultura missioneira de São Nicolau, que agora começa a ser desvendado. Os traços simples e precisos da escultura missioneira revelam mais que um objeto de arte e devoção. Até chegar a esta exposição, na PUC de Porto Alegre, a imagem de São Nicolau atravessou séculos e acumulou histórias. Não que santo precisasse de mais fama. Há muito tempo ele é um dos mais populares do mundo. Nicolau realmente existiu. Nasceu na Turquia no século III. Conta a lenda que numa noite ele deixou ouro de presente na casa de 3 moças pobres. Mais tarde, na Europa, se passou a trocar presentes no dia do santo. A tradição foi parar na noite de Natal, e a figura de São Nicolau ficou para sempre ligada à do Papai Noel. Mas de volta ao São Nicolau gaúcho, durante anos a relíquia ficou guardada neste colégio em Santa Maria, neste púlpito, numa sala que ficava o tempo todo fechada. Não se sabe ao certo quando a imagem chegou, nem por quanto tempo ela ficou exposta aqui. Nos anais do colégio, onde o que acontece aqui dentro está descrito, não há nenhuma referência à imagem de São Nicolau. Foi uma surpresa para todos saber que a escola abrigava uma imagem centenária e tão importante. Entra em cena o irmão Edson, que é também pesquisador e caçador de relíquias da arte jesuíta no estado. Foi ele quem descobriu nesse ano o São Nicolau ali, meio parado, perdido, e decidiu investigar. A direção da escola ficou toda agradecida. Uma surpresa e uma alegria, né? Descobrir que dentro da nossa escola, a escola centenária, tem um objeto com tanto peso, né, e tanto significado para a cultura da região e do estado aqui. E foi tecnologia de última geração que ajudou a comprovar esta história tão antiga. Mas quem conta melhor é o repórter Bernardo Bortolotto, de Porto Alegre. Com mais de 300 anos de história, o desgaste é visível na madeira, mas não o suficiente para apagar as evidências que, segundo os pesquisadores, comprovam que a estátua de São Nicolau foi esculpida no início do século XVIII por um artista italiano em um ateliê de São Borja, no estilo da arte jesuíta. Um estilo barroco missioneiro, com uma identidade própria, tendo características, por exemplo, o mesmo tipo de olho, o mesmo tipo de orelha, o mesmo tipo de policromia. A policromia é essa parte da roupa que parece um brilho. É uma mistura de gesso com outros materiais, entre eles o pó de ouro, muito usado na arte missioneira. Os pesquisadores ainda precisavam de mais uma prova para ter certeza de que essa é uma obra da região das Missões. Além das características do rosto e das roupas de São Nicolau, havia esse cravo na base da escultura. É um tipo de um prego que era usado na época para prender as estruturas em uma base de madeira. Por isso, essa obra aqui foi levada para o Instituto do Cérebro, onde passou por um exame de tomografia computadorizada. A escultura foi trazida de Santa Maria e colocada na maca para entrar no tomógrafo. A mesma tecnologia usada para examinar o corpo humano revelou os detalhes mais escondidos da estátua, como o cravo, que aparece em vermelho aí na fotografia. É um cravo de 8 centímetros, grande, ele é quadrado e tem as mesmas características dos cravos da época das reduções jesuíticas. A escultura vai ficar exposta na biblioteca da PUC por mais 2 semanas. Durante esse período, o futuro da obra vai ser decidido. Se ela volta para Santa Maria ou será levada para São Nicolau, de onde, segundo os pesquisadores, ela foi furtada na década de 60. Na primeira querência do Rio Grande do Sul, uma lembrança intacta desde 1967. A imagem bem guardada na memória da Dona Elmi é uma das únicas lembranças da igreja demolida há 40 anos. Parece que se eu chego ali no lugar, me lembra bem até o lugar onde ela estava, onde ele estava sempre ali, o pilarzinho.
A igreja funcionava bem nesse local e, ao mesmo tempo, até 150 pessoas poderiam participar das celebrações dentro dela. A imagem de São Nicolau ficava bem nesse ponto e logo ao lado estava a imagem de Santa Rita de Cássia. E entre essas duas imagens tinha uma janela. E pelo que a comunidade conta, foi por essa janela, em uma noite, que o roubo aconteceu. Outras evidências comprovariam a origem da escultura. Marcas como essa mais escura indicam que a peça resistiu a incêndios, como os que atingiram a igreja de São Nicolau entre 1886 e 1887. Além disso, sinais de cupim comprovariam que ela ficou sem receber cuidados por um bom tempo, provavelmente depois de ser roubada. Fazia meio século que os moradores de São Nicolau queriam saber o que aconteceu com a imagem. Agora, a comunidade católica da cidade pediu em uma carta aos irmãos maristas para que São Nicolau volte enfim para casa. Volta para os braços da comunidade, cujo sangue também, corre um pouquinho do sangue nas veias daqueles antepassados que ajudaram a esculpir esse São Nicolau há quase 400 anos. Uma emoção, uma felicidade que não tem tamanho. E olha só que boa notícia eu tenho. Os moradores de São Nicolau foram ouvidos, especificamente o padre Roque André Zaro, e o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional decidiu que a escultura de São Nicolau vai voltar para a cidade já agora para o Natal. Um presentão aí para os moradores da cidade, né? Falando em presente, olha só, os gaúchos estão ganhando um outro presente nesse mês de dezembro. Sabe a Califórnia da Canção Nativa? Pois é, depois de 3 anos, ela voltou a ser uma mostra competitiva. Olha aqui, na Califórnia da Canção Nativa é o nosso festival mais antigo e inspirou diversos outros festivais. Foi lá nesse palco aí que muitos